Sócrates, que era um grande professor, não oferecia diplomas, e o estudante moderno que sentasse aos seus pés durante 3 meses exigiria um certificado, algo tangível e externo que pudesse exibir como vantagem ao seu estudo. Aliás, esse seria um excelente tema para o diálogo socrático. É somente nos séculos XII e XIII que realmente surgem no mundo aquelas características tão marcantes da educação organizada com as quais estamos mais familiarizados. Todos aqueles mecanismos de instrução representados por faculdades, colégios, cursos, exames, formaturas e graus acadêmicos. Olá, você está no canal Literologia e hoje estamos aqui para indicar um livro que vai nos trazer respostas a indagações como: quando surgiram as primeiras universidades? Onde elas surgiram? Em que século? Como que foram as primeiras organizações? A partir de quê? Pois é, no prefácio desse livro, escrito pelo professor Rafael Falcon, fala a questão de que Sócrates, por exemplo, que era um excelente professor, não fornecia diplomas aos seus alunos. Ele dá um exemplo, de que o estudante moderno, se passasse 3 meses diante de Sócrates, já exigiria um diploma para exibir. Hoje é muito comum a gente participar de um evento de 4 horas na universidade pelo certificado e pelo diploma. Mas lá nos primórdios não era bem assim. Nos primórdios o que importava realmente era o conhecimento que aquele professor podia proporcionar ao aluno. A fim de responder diversas indagações sobre o surgimento das universidades, é que nós indicamos hoje um livro essencial, fundamental, gente, um livro muito bom mesmo. É o livro do professor Charles Holmes Huskinson, nasceu em 1870 e morreu em 1930. Foi um importante historiador medievalista americano, lecionou por quase 30 anos na Universidade de Harvard, foi escritor do presidente Woodrow Wilson e suas obras destacam-se. Então, o livro que indicamos hoje, o nome do livro é A Ascensão das Universidades. É um livro pequeno, de fácil leitura, mas é um livro indispensável, imprescindível a qualquer pessoa que queira entender o surgimento dessas instituições, da instituição universidade. Qual foi a primeira universidade? Em que época ela surgiu? Quando surgiram essas universidades? Já havia esse corpo docente, esse corpo discente? Pois é, gente. São questões respondidas pelo professor Huskinson a partir de uma série de palestras. Então, esse livro é a reunião de uma série de palestras sobre o surgimento e a ascensão das universidades como nós a conhecemos hoje, no modelo que nós temos hoje, com reitor, corpo docente, corpo discente, com um prédio físico, com uma estrutura física. Então, você sabia, por exemplo, que antes dessa estrutura física, os estudos, ditos estudos superiores, eram feitos a partir de correspondência? Era possível você se corresponder com o professor, trocando cartas e tal, porque era muito difícil o encontro físico, com todo mundo, a questão mesmo do distanciamento. Então, o professor vai dizer aqui, gente, nessa série, nesse livro, tá? Como que surgem as primeiras universidades? O que é que você vai encontrar aqui no sumário? Então, ele vai falar das primeiras universidades, uma introdução, Bolonha e o Sul, Então, já vamos vendo quais foram as primeiras universidades. A primeira universidade, na verdade, foi a Universidade de Bolonha, na Idade Média, ali pelo século XI. Antes disso, havia uma escola um pouco mais distante, ali na Itália, de medicina. A Universidade de Bolonha, que foi a primeira, o foco central era em estudos de direito e depois vai ampliando. Mas nos primeiros momentos, não havia essa organização de corpo docente e corpo discente. E aí, somente depois é que vai haver essa organização e são os próprios alunos que começam a se organizar. Muito interessante esse livro porque coloca cada questão, gente. Por exemplo, há uma questão aqui de que esse grupo de alunos na Universidade de Bolonha, se reunia e, devido a eles virem de diversas cidades, os suprimentos começaram a ficar mais caros onde eles estavam, então eles se reuniram e colocaram diante da população que, se não baixassem o preço para eles,
eles iriam embora. Fizeram essa chantagem e aí a população acabou cedendo aos estudantes. E aí eles também acabaram se colocando contra os professores, de modo que os próprios alunos elaboraram diversas regras para os professores, né, dizendo que os professores, por exemplo, deveriam seguir do início ao fim o material, as apostilas, não poderiam pular capítulos nenhum, ou seja, eles precisavam dar o conteúdo todo. Isso porque, gente, é interessante entender. Porque os alunos entendiam que o dinheiro deles era importante, que o professor não podia ficar, entre aspas, aí, enrolando aula, vamos dizer assim. E aí, com o tempo, os professores também se organizaram e começaram a exigir diversas coisas dos alunos, como avaliações, inclusive para critérios de entrar, e aí surgiu também a questão do certificado a partir desse momento. E é assim que surge a Universidade de Bolonha, em tese a primeira universidade moderna que nós temos, a partir da Idade Média, gente, né, lá no medievalismo. É só alguma das coisas que a gente vê neste livro aqui, A Ascensão das Universidades. É um livro, gente, indispensável mesmo, muito bom, leitura fácil, e você vai adorar saber como que surgiram as universidades e como que ela vai chegar até nós. E também há muitas reflexões que você pode fazer um comparativo entre a universidade da época e o momento universitário que nós estamos vivendo agora. Peço que você compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Foi um prazer e até a próxima. Tchau!